Tudo bem. Pode sentar, Lara. Santa. Pessoal, hoje a gente começou uma nova autora. Quem lembra o nome da nossa nova autora? Como que é o primeiro nome dela? Esse é o último. Ingrid. Então é Ingrid. Vamos falar junto? Ingrid Wiesemeyer Bellingerhausen. É a primeira vez ainda tem 2 histórias, 2 semanas pra gente aprender o nome dela, porque é difícil mesmo. Vamos olhar um pouquinho lá pros cartazes. Cartaz verde é de quem? A Mari e França e o Eliardo França são um? Eles nasceram no estado de? Minas Gerais. Antes de ser autor e escritor, o Eliardo França era? Ilustrador. O que faz o ilustrador? Desenho. Eles criaram uma coleção de livros com os? Sim. Cartaz amarelo. Quem é o cartaz amarelo? Silvia. Não, Silvertoff é o laranja. Tatiana Belink. A Tatiana Belink nasceu no ouvido. E veio pro Brasil com? 10 anos. Ela falava que ela era antiga, mas não era, porque dentro dela tinha um coração de criança. Ela ganhou muitos, mas para ela o prêmio mais importante era saber que os livros dela iam para as mãos das crianças. Ela faleceu em 2013 com 94 anos. E o cartaz vermelho? O Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato nasceu em Taubaté. no dia 18 de abril. 18 de abril, quando também é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Ele cresceu em um sítio. Ele tentou 2 vezes, só que ele não conseguiu. E por último, ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora sim, quem é o cartaz laranja? Silvia Ortoff. A Silvia Ortoff, ela é carioca, porque ela nasceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, certo? Deixa eu lembrar. Ela é carioca porque nasceu no Rio de Janeiro. Ah, lembrei. Ela se dedicou ao? Não. Ao teatro antes de se dedicar aos livros. Ela escreveu mais de 100 livros com um Toque de humor. O que quer dizer um toque de humor? É engraçado, tem umas partes engraçadas. Lembra da Maria vai com as outras? Sim. Que comeu uma feijoada? Lembra da limpeza de Teresa? Que limpou uma rosquinha? E um gato? Muito bem. E as pessoas. E por último, ela faleceu com 64 anos de idade. E chegamos à nossa linda, querida Ingrid Wiesemeyer Bellingerhausen. Quem lembra a coleção de livros que a Mandita falou que ela escreveu? Do Mundinho. Como que os livros dela são? Quadrados. Ela é artista plástica, ou seja, ela faz muitas artes com sucata, com papel, com um monte de coisas, certo? E agora nós vamos ouvir a história que ela recontou, que é a história do Patinho Feio. Ela que inventou essa história? Não, ela recontou, já existia, ela contou do jeitinho dela. Cadê minha viola? Que viola? Calma, nem começou a Vamos lá. Ó, bem bonito, hein? Espera a introdução. Chegou a hora da história. Chegou a hora da história. Muitas aventuras nós vamos viver. Muitas historinhas nós vamos conhecer. Chegou a hora da história. Chegou a hora da história. Bem quietinho.
tchan, tchan, tchan. Deixa só a Mandita pôr a luva, que hoje tá muito frio. Eu tô ajudando. Duas. Ó, a Mandita vai contar a história, depois se der tempo eu mostro o livro, tá bom? Se não der, eu mostro na próxima aula. Um belo dia, a mamãe Pata resolveu chocar os seus ovos. Olha só, eu vou fazer os ovos dela aqui. Um ovo era pequenininho. Eram 4 ovos pequenininhos. E um era bem grande. A mamãe Pata sentou em cima dos ovos e os 4 pequenos quebraram. Sabe o que saiu de lá de dentro? Só que o ovo grande não quebrou. Aí a mamãe Pata ficou olhando para aquele ovo e pensa: por que será que ele não quebrou? Por que será que ele é maior que os outros? Nessa hora, passou uma pata amiga dela que morava ali na vizinhança e falou assim: ai, amiga, não choca esse ovo não, que isso é ovo de peru e peru não sabe nadar. Ai, a mamãe Pata olhou pro ovo e falou: será? Coitado do ovinho, eu vou chocar. Aí ela ficou lá, eu não sei se vocês sabem, mas as aves, elas sentam nos ovos para eles aquecerem e aí isso é chocar. De repente o ovo começou a quebrar. Ela sentiu. A hora que o ovo quebrou, saiu de dentro um pato diferente. Um pato maior, meio acinzentado e desengonçado. A mamãe Pato amou aquele patinho também, porque as mães são assim, elas amam, não importa o que aconteça, certo? A mamãe Pato decidiu levar todos eles para a lagoa. Essa é a lagoa. Eles estavam lá na lagoa se divertindo e lembra que a amiga Pata falou que se fosse um peru não ia saber nadar, mas não era peru não, porque aquele patinho, ó, detonava nadando. E eles nadaram, não conta o final do filme. Nadaram. E depois disso, eles subiram a montanha. E chegando lá em cima, eles encontraram vários animais. Um deles era a galinha. A galinha olhou pro patinho feio. Cadê o patinho feio? Falou assim: você é muito feio. A partir de hoje eu vou chamar você de patinho feio. Os animais todos deram risada disso. E todo mundo começou a chamar ele de patinho feio. Que tristeza. Vocês acham que ele gostava desse nome? Não. Claro que não. Isso era uma ofensa, não era um apelido carinhoso. E aí sabe o que aconteceu? Na mesma hora veio voando um peru muito bravo e queria bicar o patinho feio. O pobre do patinho voou por cima da cerca e nunca mais viu a mamãe e os patinhos irmãozinhos dele. O patinho feio estava sozinho. Começou a andar pelo mundo até que ele chegou também em outra lagoa. E lá nessa outra lagoa tinham patos selvagens. Patos selvagens, eles são assim, ó. E os patos selvagens estavam lá nadando. Quando o patinho feio chegou, ele falou assim: ei, será que eu posso ficar por aqui? Eu não tenho nenhum lugar para ir. Aí os patos selvagens olharam para ele assim: pode, mas você tem que ficar escondido, porque você é muito feio. Mais uma vez tinham ofendido o pobre do patinho sem ele ter feito nada. O patinho feio ficou por ali, escondidinho. Anoiteceu e vieram caçadores. Os caçadores pegaram os patos e levaram embora. Mas não encontraram o patinho feio. O único que encontrou o patinho feio foi o cachorro dos caçadores. Mas como ele achou o patinho muito feio, ele nem avisou os caçadores. No dia seguinte, a hora que ele acordou, sozinho de novo. Ele ficou por ali um tempo, mas cansou de ficar sozinho e começou a andar pelo mundo. Ele chegou em uma casinha que ficava no alto da montanha. Lá nessa casinha morava a vovó. A vovó era uma graça. Ela deixou o patinho feio ficar lá com ela. Só tinha um problema. Lá na casa, junto com a vovó, morava também um gato e
e uma galinha. Vocês podem ver que galinha não se deu muito bem com ele, né? Porque a galinha logo de cara já chamou ele de patinho feio. A vovó chegou e deu comida pro patinho feio. Nessa hora, o gato e a galinha que moravam com a vovó ficaram com ciúmes e atacaram o pobre do patinho feio. O gato deu um arranhão nele. A galinha adivinha o que aconteceu? Ele Eu nem quero ver. fugiu. Teve que ir embora de novo. Não acredito. Sozinho, mas uma vez. Sem ninguém, sem amigos, ofendido e triste. As pessoas nem se importavam de querer conhecer ele. Só olhavam ele pela aparência e já falavam: você é feio, eu não quero você aqui. Mas o patinho feio cresceu. E ele ficou bem grande. Um dia ele estava andando sozinho. Quando ele chegou onde? Em uma lagoa. Toda vez ele chega em uma lagoa. Aí, lá nessa lagoa, ele olhou aves maravilhosas. Ele olhou essas aves e ficou pensando assim: eu queria ser... Faz de conta que eles estão deitados, tá? Eu queria ser tão lindo, igual aquelas aves. Olha só, eu vou chegar mais perto. Ele chegou mais perto e ele começou a lembrar de tudo que ele já tinha sofrido. Ele pensou: se eu fosse bonito assim, ninguém nunca ia me ofender tanto. Nessa hora ele ficou triste e baixou a cabecinha. Quando ele abriu os olhos, ele viu o reflexo dele na água. Ele percebeu que ele era igualzinho àquelas aves. Então ele chegou perto e começou a conversar. Ele descobriu que eles eram cisnes. Os cisnes, não acredito. Eu sou um cisne também. Ei, mas eu sou igual a vocês. Claro que é, você é um cisne. Por isso que eu era diferente. Todo esse tempo achando que eu era um patinho. E eu era um cisne. Ai, amigos, eu posso ser amigo de vocês? Claro, você é da família. E eles começaram a nadar juntos e nunca mais o patinho feio ficou sozinho. Agora ele era feliz. Pessoal, essa história foi muito legal, mas eu tenho uma lição dela pra vocês. Antes, quem gostou da história? Bate palma. Eu tenho uma lição dela pra vocês. Às vezes, as pessoas olham para as outras pessoas e elas já imaginam assim: nossa, olha aquela pessoa, deve ser muito chata. Ai, olha aquela ali, deve ser, ó, doido. Olha aquela, e começa a julgar, a julgar, a julgar. Tem uma música que ela fala assim, ó: não julgue o livro pela capa antes de dar uma lida. O carro de cor mais bela não fará a melhor corrida. Não julgue as aparências, mas preste atenção, pois para conhecer alguém, olhe sempre ao coração. Você pega um livro. Você pega um livro, aí você olha assim e fala: ah, esse livro deve ser chato, a capa dele é feia. Não, você só vai descobrir quando você olhar dentro do livro. O carro, nossa, que cor maravilhosa, deve correr muito. Não, o motor dele que importa. Com as pessoas é igual. Você não pode olhar por fora e falar assim: deve ser chata. Não, você tem que conhecer o quê? O coração. Se a pessoa é bondosa, amiga, divertida, tudo isso é o que importa, não o que tem por fora. A história do patinho feio mostra isso pra gente. Não é o que tem por fora, mas o que tem por dentro. Certo? Vocês gostaram dessa história? Sim! Eu tenho certeza que a Ingrid Biesemeyer Bellingerhausen também gostou, porque ela decidiu recontar essa história. Semana que vem, nós vamos ouvir a história do Mundinho. Agora, o que a gente precisa fazer mesmo? Pegar o livro. Pegar o livro. Pode rasgar o livro? Não. Pode amassar o livro? Não. Tratar o livro com a... Todo mundo. Os que são do Jardim 1 vão sentar na estante azul. E Jardim 2 na estante verde. Pode ir. Vou chegar lá, eu quero todo mundo nota 10, hein? Longe da porta rosa, longe da estante azul e longe da estante verde. A Mandita já tá indo. Pode ir. Senta ali, hein? Que horror!